Muito bem, então vamos para esse exercício que pretende esclarecer tudo para você que viu o vídeo anterior e não está entendendo bem distribuição conjunta, distribuição marginal e independência de variáveis aleatórias bidimensionais para o caso discreto. Olha só, o nome está ficando grande, mas eu espero que nem por isso ele esteja confuso aí para você, né? Os vídeos anteriores podem ajudar com qualquer uma das definições que eu falei aqui. Vamos lá. Pegamos esse exercício ali de um livro do livro que tem um autor conhecido como Devor. Esse livro é bem referência no assunto de probabilidade e estatística, inclusive. E vamos lá. Considere a seguinte função massa de probabilidade conjunta. Então, a gente tem a variável x, que assume valores 0, 1 e 2, a variável y, que assume valores também 0, 1 e 2, não necessariamente precisava ser assim, mas nesse exemplo é. E aqui ele está dando justamente a distribuição conjunta. Olha lá, quando x vale 0 e y vale 0, a probabilidade de acontecer esse evento, 0,0, é 10%. E por aí vai, a gente poderia varrer essa tabela como um todo. Agora, imagina um exemplo que ele não deu este valor aqui. Justamente o que eu falei para vocês. Se eu pegar todas as combinações, se a gente varrer todos os eventos do espaço amostral, isso tem que dar 100%. Então, se fosse um exemplo em que você tem uma incógnita aqui nessa tabela, bastaria somar tudo que isso teria que dar 1. Aqui eu vou deixar para vocês, mas acho que a gente consegue, somando isso tudo aqui, vai com certeza dar 100%. Legal, vamos para a pergunta. Qual é a probabilidade x igual a 1 e y igual a 1? Com a nossa notação, a gente está agora fazendo algo desse tipo. Olha, a gente escreveria assim, ó. Lembra que no vídeo anterior a gente colocou o seguinte: xy minúsculo é a mesma coisa que x maiúsculo assumir um valor de x e a variável y assumir um valor de y. Então, quem é P de 1,1? Se eu olhar aqui na nossa tabela, né, 1 para o x ocorre nessa linha, 1 para o y ocorre nessa, 1,1, 20%. Então, foi direto. Vamos até colocar aqui do lado, 20%. Muito bem. Calcule a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 e y ser menor ou igual a 1. Muito bem, agora a gente tem um caso composto. A gente sabe que o x não pode passar de 1 e o y também não. O que a gente vai fazer? A gente vai limitar o x até valores de 1, só que a gente vai ter que parar no y até valores de 1 também. Então, a probabilidade do x ser menor ou igual que 1 e o y também vai ser a soma de tudo que está dentro desse achurado que eu fiz para vocês, né? Então, vai ser, no caso, 0,1 mais 0,04 mais 0,08 mais 0,2, que dá incríveis 42%. Tranquilo também. Vamos lá. Calcule a função massa de probabilidade marginal de x e y. Olha só, agora a coisa começou a ficar um pouco mais complexa. Vamos ver. Eu vou até reescrever essa tabela aqui do lado para a gente não ter problema de usar esse enunciado muito rabiscado, né? Nesse caso, eu vou querer discutir com vocês em detalhe. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,12, 0,12, a gente tem 10%, 0,04, 0,02. Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a função massa de probabilidade marginal está associado a gente não ter que avaliar a outra variável aleatória. Então, a função massa de probabilidade marginal de x não depende de valores de y. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Vamos adotar aqui uma certa referência, vai? Para x, a gente vai usar o valor, a cor amarela, né? Então, se eu não dependo de y, eu só tenho, minha função marginal de x, ela só assume valores de 0, 1 ou 2. Então, eu vou colocar ela aqui nesse canto. Olha, função marginal de x. Vou até colocar a nossa notação original de uma variável 1D, né? Essa função marginal, nesse exemplo, está nos devolvendo uma variável unidimensional, porque a gente agora não tem que depender de y. Então, qual é a chance agora do x assumir o valor de 0, independente do valor de y? Eu vou ter que somar
10 com 4 com 2%. Isso vai me dar 16%. Se eu fizer isso para as outras linhas, a gente vai obter 34% e meio. E claro, né, a função marginal, ela também tem que somar 100%. E a gente vê que sim, né, se eu varrer os valores da marginal de 0, 1 e 2, somando tudo isso, ele dá 100%, independente do valor de y. Agora vamos ver em roxo a probabilidade marginal de y. Agora a gente não quer depender dos valores de x. Então, a gente vai ter que varrer ela aqui embaixo. A probabilidade de y só depende do valor de y. Quando o y valer 0, isso aqui tem que retornar 24%, 38% e também 38% nesse exemplo. Muito bem, essas são as funções massa de probabilidade marginais de x e de y. Vamos lá. Calcule probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Agora que você tem já a probabilidade marginal de x, ficou tranquilo, você nem precisa avaliar mais o y, você só vai olhar aqui, ó. O x ser menor ou igual a 1 ocorre com 16 mais 34, 50% de probabilidade. Muito bem. E aí ele pergunta o seguinte, x e y são variáveis independentes? Olha só. Vamos tentar deixar claro aquele conceito de independência agora que a gente já viu uma distribuição conjunta e uma distribuição marginal. Bom, se eles são independentes, a nossa propriedade que a gente viu no caso passado era o seguinte, se eles são independentes, a chance de x ocorrer com o valor de y vai ser a marginal de x calculada nesse valor vezes a marginal de y calculada no valor de y. Vamos fazer um exemplo, porque se as variáveis são independentes, isso vale para todos os valores, para todas as ocasiões. Não tem como ela ser um pouco dependente, um pouco independente. Então vamos tentar o caso mais típico, que é o 0,0, por exemplo. Bom, a probabilidade de 0,0, que a gente viu logo no começo, é 10%. Tudo bem, isso é a nossa resposta, ela é 10%, não há dúvida nisso. Se as variáveis que a gente está avaliando, x e y, são independentes, se eu avaliar o valor marginal em 0 para x vezes o valor marginal em 0 para y, isso teria que dar 10% também. Vamos ver como é que funciona aqui, então. O valor marginal para x0 é 16. E o marginal para y em 0 é 0,24. Essa multiplicação, ela é diferente de 10%. Não vai retornar 10%. Portanto, as variáveis não são independentes. X e y são variáveis independentes? Não. Elas não satisfazem aquela propriedade de independência de variáveis aleatórias bidimensionais. Então, eu espero que tenha ficado claro com esse exemplo a explicação do vídeo anterior. Chico, Fernanda, tudo bem, pessoal? Tudo bem.